A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Agora estaremos comentando a lição de jovens, como prometido. É um tema bastante relacionado com a lição de adultos, das nossas lições da CPAD, falando sobre a santificação. Quero pedir a vocês que, ao visualizar o vídeo, dê o seu like, e faz ali os seus comentários se achar pertinente. Também podendo, se inscreva no canal para estar nos ajudando. E a partir desse ano, do ano de 2023, estaremos trabalhando com as duas lições, a de jovens e a de jovens, que é essa que estaremos falando agora, e também a lição de adulto. Aí você, ao visualizar, estará tendo por semana 2 vídeos para estar visualizando e nos ajudando. E nessa lição estaremos falando sobre a santificação, o caminho que leva à vida eterna. Como toda lição da Escola Bíblica Dominical, a primeira lição sempre é uma introdução dos assuntos que estaremos discutindo no decorrer do trimestre. Então, nessa lição estaremos tendo uma visão geral da palavra, do tema santificação. Estaremos tratando assuntos relacionados à santificação em todas as esferas, Na área do pecado, o que é santificação, a diferença entre santificação e unção, revestimento. Vamos estar trabalhando essas questões e ver até onde isso está interligado dentro do assunto santificação, que é o principal alvo de todo cristão, alcançar a santificação. E como falamos também, essas lições da agora para frente são lições mais tranquilas. Ficará muito mais fácil, Algumas pessoas comentaram comigo sobre a dificuldade de entender o trimestre anterior, estava muito pesado, mas essas lições são mais aplicativas, então vai ter mais facilidade para você estar assistindo a aula e entendendo, dá para ser um assunto mais claro, Trabalharemos algumas coisas, mas tudo dentro daquela condição de compreensão de todos que estiver assistindo. Então, nossa lição, que será ministrada no dia 1º de janeiro de 2023, vai falar sobre santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. O nosso texto áureo, como já falamos, essa é a lição de jovens, então aqui o tema é diferente. Lá é texto áureo, aqui é texto principal. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho interessante a ordem, seguir a paz com todos. Não é seguir a paz com Deus, primeiro com todos. E depois a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente deve se esforçar para viver em paz com todos e para ser santo, pois a santificação é indispensável para vermos o Senhor. Então, deve se esforçar para viver em paz com todos, Mais uma vez ressaltando, o tema principal é o resumo aqui, mostra que nós precisamos viver em paz com todos para alcançar a santificação, Então, vamos trabalhando esse assunto aí. Nossa introdução. Nesse trimestre, estaremos estudando sobre um tema muito importante, que é a santificação do crente. Estaremos vendo esse tema sobre vários aspectos históricos e teológicos. E a lição número 1, estaremos dando o início à nossa caminhada nesse importante assunto, entendendo que é o caminho que nos leva a Deus. Então vamos estar trabalhando nesse primeiro trimestre, como já falamos, sobre a santificação em várias áreas, na área teológica, também na história, como que era vista a santificação na igreja primitiva, na igreja medieval, pós-reforma. Estaremos tratando esses assuntos. Nesse primeiro trimestre, nessa primeira lição, estaremos abordando uma visão geral. Depois estaremos detalhando em temas mais separados. Então nós temos aqui, por que ser santo? Primeiro, por que eu preciso ser santo? Quando fala de santidade, fala de eu servir a Deus. E para servir a Deus, Deus é santo. Então, a natureza de Deus é santa. A santidade de Deus qualifica todas as outras qualidades de Deus, de forma que, por exemplo, o poder de Deus é santo, o amor de Deus é santo, e todas as demais qualidades de Deus são santas. Para que uma pessoa seja reconciliada com Deus, ela tem que entrar na presença de Deus santo. Considerando isso, como pode uma pessoa permanecer diante dele? Só pela graça. Então a santidade não é algo que eu alcance pelos meus esforços, é pela graça de Deus. A progressão dessa santidade, estaremos falando mais adiante, é que exige de nós um pouco mais de vigilância. Mas a santificação, a palavra santo significa separado para algo, consagrado para algo, sagrado para algo. Então vai ser nesse viés que estaremos trabalhando.
Então, para se relacionar com Deus, eu preciso ser santo. Ele mesmo diz na sua palavra, sede santo porque eu sou santo. Então, essa é a característica, o porquê eu preciso ser santo. Nós temos aqui, na nossa lição, ela trabalha sobre a questão do sagrado e o profano, ou sagrado versus profano. Eu trouxe alguns comentários aqui, extra lição, sobre quando você estuda santidade dentro da história, né, principalmente nos pais da igreja. Os escritos dos pais da igreja não contêm muita coisa a respeito da doutrina da santificação. Havia um ar de moralismo transparente em que o homem era ensinado a depender da fé e das obras para a salvação. Ele deve levar uma vida virtuosa e assim merecer a aprovação do Senhor. Então, dentro da escritura patrística, nós temos uma visão que, inclusive, foi muito influenciadora para a igreja da Idade Média, ali depois do V século, até a Reforma, sobre a diferença, o que era sagrado e o que era profano. Então, na Idade Média, principalmente, partindo da história, dos comentários dos pais da igreja, eles começaram a entender que tudo que estivesse fora da igreja era profano. Então, tudo que era dentro da igreja era santo, fora da igreja era profano. Ou, traduzindo, para você ser santo, você tinha que estar dentro da igreja. E isso não fala só de igreja no sentido de corpo, mas da igreja prédio, instituição. Eles entendiam que você tinha que congregar. Santo Agostinho, inclusive, chegou a afirmar que não existe salvação fora da igreja, ele se referindo à igreja como a igreja católica, né? E aí eles começaram a colocar um moralismo transparente em que o homem era ensinado a depender da fé e das obras para a salvação. Foi nesse período, principalmente no quarto século, no início do quarto século, um pouquinho antes já tinha essas ideias, mas no início do quarto século começou a surgir o sistema de monastério, onde as pessoas queriam se santificar e eles achavam que teriam que se afastar de todo mundo e ficar em lugares desertos, né? E ali foram criados monastérios para que as pessoas ficavam ali dedicadas totalmente a Deus, fugindo um pouco do viés do que é santificação, porque a santificação me separa do mundo, mas não me tira do mundo. E muitas vezes nessa mentalidade as pessoas se afastavam do mundo praticamente, criavam monastérios e ali eles iam ali, se isolavam, né? E ali viviam em vida de oração e jejum, se consagrando, mas só entre eles mesmos, não fazia nada mais, não produzia nada no reino de Deus. Por quê? Porque estavam se isolando, né? Então, e alguns acreditavam que isso levava à salvação, né? A igreja primitiva, a igreja medieval, depois a igreja da Reforma, o próprio Lutero, ele muitas vezes chicoteava suas costas para machucar a sua carne, porque ele entendia que o corpo era pecaminoso, né, e que ele precisava sacrificar o corpo, e muitas vezes ele levava isso ao extremo de achar que tinha que se automutilar. Não é isso que a Bíblia diz, né? Então nós temos aqui, para você levar uma vida virtuosa, segundo os pais da igreja, você pode estudar os pais da igreja patrística, né, principalmente Santo Agostinho, João Crisóstomo, né, esses homens, eles ensinavam, né, que você tinha que se dedicar exclusivamente para Deus. Muitos deles, igual o caso de Orígenes, chegou ao ponto de se castrar para não ter desejo por mulheres, para viver exclusivamente pelo reino de Deus. Algo que mais tarde ele veio se arrepender e não incentiva ninguém a fazer. Ele fez por necessidade de achar que para ser santo ele precisava se abster de todos os desejos da carne, né? Agostinho foi o primeiro a desenvolver ideias um tanto definitiva da santificação, e as suas opiniões tiveram determinante influência sobre a igreja na Idade Média. Ele não distinguia claramente entre justificação e santificação, incluindo essa naquela. Tudo que não pertencia à religião era profano. Essa é uma ideia que Agostinho também divulgou no período em que ele é considerado o maior teólogo que a igreja teve, né? O maior teólogo é o Santo Agostinho, né? Considerado dos pais da igreja. Considerado inclusive também como um filósofo, né? Mas ele começou a ensinar então que, na verdade, ele não fazia separação. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho, que existe uma diferença entre justificação e santificação. São termos que andam bem juntos, mas dá para separar o que é isso. E para Santo Agostinho, né, não só para ele, os pais da igreja, no geral, eles pensavam que santificação e justificação era a mesma coisa. Mas nós vamos ver que não é, né? Que são coisas diferentes, que está tudo relacionado à vida do homem.
Santificação versus perfeição, ou seja, na pós-reforma. Isso aqui é um outro problema que nós enfrentamos agora já na reforma, lá no século XVIII. John Wesley afirmou ser possível o homem alcançar a perfeição nesta vida. Ele afirma que no momento da conversão a pessoa começa a caminhar no processo da santificação e mais tarde vem a perfeição ainda nessa vida. É um problema, né? John Wesley, ele ensinou isso, que o homem conseguiria ser santo nessa terra, ou seja, livre de pecado, né? Ele conseguiria viver nessa terra sem pecar, ou seja, chama perfeccionismo. Ele entendia que o homem poderia alcançar essa perfeição mesmo na terra. É ao passo que nós entendemos que o único que conseguiu isto foi Jesus, que viveu nessa terra santo sem pecar. Depois dele e antes dele, ninguém conseguiu alcançar o perfeccionismo aqui na terra, né? Mas John Wesley começou a ensinar isso, que se o homem se dedicar muito à obra de Deus, aos trabalhos do reino de Deus, e se envolver muito, ele consegue alcançar uma santificação tão alta que o pecado não consegue mais atingi-lo. É uma verdade que não é bíblica, isso é uma ideia dele, e a Bíblia confronta isso como uma inverdade, né? Na visão dele, essa perfeição será alcançada gradativamente, ao me afastar dos desejos da carne e se envolver no domínio do Espírito Santo. Ou seja, quando eu me afasto do desejo da carne e vou me envolvendo, enquanto mais eu me aproximo do Espírito Santo, mais santo eu fico e o pecado fica muito mais longe e não me atinge. Essa era uma ideia que ele tinha, né? Mas só de eu pensar que eu não sou pecador, eu já estou cometendo um erro aí, porque todos nós somos, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa já era uma ideia que foi difundida na Idade Média pelos padres. Segundo eles, isso só poderia ser alcançado através dos sacramentos da igreja. Os padres, na época, né, os padres, quando eu digo os padres, os pastores da igreja primitiva, da igreja medieval, eles começaram a ensinar que você alcançava também a santidade através dos sacramentos da igreja, da liturgia da igreja. E começou a surgir, então, aquelas pessoas que alcançavam maior proeza, por exemplo, que faziam, né, para eles, alguns faziam milagres, ou eram pessoas que alcançaram um nível de santidade muito alto. Eles começaram a beatificar essas pessoas, chamando elas de santo e muitas vezes atribuindo elas à perfeição, né? Hoje você conhece muitos santos, né? A gente vai falar muito de santos, que segundo o catolicismo, vamos dizer assim, no geral, atribui a eles a perfeição. Isso não é verdade. Os santos, mesmo os apóstolos, nunca alcançaram a perfeição. Se você ler as cartas de Paulo, de Pedro, você vai ver que eles mesmos admitem precisar do Senhor Jesus todos os dias para alcançar a perfeição. Essa só será alcançada quando a pessoa vier a falecer, né, e morrer na presença do Senhor, ou quando a igreja for arrebatada, ou seja, no estado da vida eterna. Mas na vida terrena, a perfeição nunca será alcançada por ninguém. Então já fica aí para você uma dica: ser santo e ser perfeito são coisas diferentes. Eu lembro, né, algumas vezes eu chego em alguma igreja, né, ou mesmo na igreja, eu pergunto: quantos santos temos aqui? Algumas pessoas têm dificuldade de levantar a mão porque ele acha que eu estou perguntando quantos perfeitos, né? E todos nós somos santos, né? Somos santos mesmo no mundo de pecado, porque a santidade não é perfeição, a santidade é separação. Eu não me envolvo mais com o pecado. Quando o pecado acontece na minha vida, ele se torna um acidente. Então isso não me tira de mim a santidade. Lógico que ao pecar, o arrependimento tem que vir logo em seguida. Precisa haver o arrependimento para que eu continue na minha vida de santificação. Que se eu pecar e não me arrepender, eu posso perder a minha santidade, sim, né? Então, na igreja da Idade Média, eles atribuem isso muito ao sacramento, né? Por exemplo, quando ungia um pastor, um padre, eles entendiam que aquela pessoa tinha unção de Deus, muitas vezes chamava até de representante de apóstolos, né? E levava ao extremo a santificação daquelas pessoas em detrimento do povão. Eles entendiam que o santo era só quem estava no altar, é só quem administrava, é só os sacerdotes. E muitas vezes as pessoas do povão não eram tão santos como eles, né? Em resumo, a posição wesleyana de que podemos atingir um ponto de perfeição que implica a ausência de pecado nesta vida não é bíblica, é irrealista, contrária à experiência humana e subestima o pecado. Por quê? Quando eu acho que eu já alcancei a santidade, eu abro a minha guarda. Eu abrindo a guarda, o pecado entra com sua sutileza. O próprio Satanás entra para tentar fazer com que eu saia do caminho. O perfeccionismo é uma forma de remendo à santificação que pode gerar na pessoa uma falsa sensação de conquista espiritual, mas que abala o processo de santificação gradual ordenado por Deus. Ou seja, quando eu acho que eu cheguei a esse ponto, né, infelizmente tem pessoas que pensam assim, que eles acham que já estão num nível muito avançado de santidade, né, e costuma se achar até superior do que pessoas que não buscam a Deus, né, acham superiores a pessoas que estão no pecado,
né? Há muitas vezes pessoas que oram muito, jejuam muito, buscam muito a presença de Deus, lê Bíblia, eles até se acham superior a muitos crentes da própria igreja que não fazem a mesma coisa. Nós vamos ver que essas questões não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de eu estar muito envolvido na obra não quer dizer que eu sou uma pessoa totalmente santa. Isso pode ter algumas vertentes que precisa ser observado. Então é isso que nós estaremos trabalhando. Então, daquela sensação de conquista espiritual, cheguei no ápice, não preciso procurar mais nada, já estou no ponto que Deus quer, né? Mas abala o processo da santificação gradual, porque quando eu chego nesse ponto, eu acho que não precisa mais nada, que eu não preciso buscar mais nada, aí fica perigoso. Santidade no Antigo Testamento. Como que funcionava a santidade no Antigo Testamento? Isso é importante. No Antigo Testamento, a santidade era levada muito a sério. Inclusive, era comum consagrar coisas e lugares. Inclusive, o próprio Deus excluía o ímpio para que não tocasse nas coisas santas. Então, olha que interessante. No Velho Testamento, eles não consagravam só pessoas, não era só pessoas que se santificavam. Objetos também eram consagrados para o serviço. Vai encontrar isso lá no tabernáculo. Os objetos eram sagrados e somente os levitas e os sacerdotes podiam tocar. A Arca do Concerto, por ser uma coisa sagrada, só o sumo sacerdote tinha acesso a ela. E os levitas, para carregá-la, teriam que cobri-la. Nós temos o caso de Uzá, que levou a mão sobre ela e Deus desceu sobre ele um raio e partiu, né, fendeu Uzá porque lançaram a mão sobre a arca. Então a gente vê que no Velho Testamento era comum consagrar coisa. Aí alguém pergunta, mas e hoje? Eu preciso consagrar objetos? Hoje não precisa. Tem gente que consagra carro, consagra casa, consagra chave. Isso não é necessário, porque o que santifica o carro é quem está dentro dele. Se você é um santo, está dentro do carro, seu carro é santo. Mas a partir do momento que você vende ele, quem comprar ele, a santidade não vai com o carro, ela fica com a pessoa que estava ali. Então não preciso consagrar objetos, não preciso consagrar, porque isso no Velho Testamento era para o reino de Deus. Outra coisa importante, vamos supor, eu compro um carro, se eu consagrar ele para o serviço do Senhor, falar que ele é consagrado ao Senhor, eu não posso vender ele nunca mais. Eu não posso emprestar, eu não posso doar para ninguém, porque ele foi consagrado. Então ele tem que ser entregue exclusivo para o reino, porque no Velho Testamento era assim. Aquilo que era consagrado para o reino, a pessoa não tinha mais acesso, era do reino. Então se o cara consagrasse ali, igual tinha lá a Arca do Concerto, era só do reino, né? Todos os objetos do tabernáculo eram só do reino. Então tudo que você consagrasse no Velho Testamento, inclusive o Nazireu, quando ele era consagrado para o reino, igual o caso de Samuel, ele era exclusivo do altar. Você vê que Samuel foi levado para o templo e ficou lá. Por quê? Porque ele foi consagrado. A mãe dele ia uma vez por ano visitá-lo, mas não podia trazer de volta, porque ela consagrou ele ao Senhor. Então se você consagrar qualquer objeto ao Senhor, fala assim, isso aqui agora, essa guitarra, vou consagrar para o Senhor, você nunca mais vai poder tirá-la da igreja, nunca mais vai poder trocar ela, você não vai poder vender, não vai poder fazer nada, porque ela é do Senhor. Então, mas só para você entender o que seria consagrar. Mas no Novo Testamento não existe essa possibilidade de eu consagrar objeto. No Novo Testamento só se consagra pessoas, só se santifica pessoas. Então, no altar, se você quer entregar, entregue a sua vida ao Senhor. Essa sim, essa Deus recebe. Mas as outras coisas são coisas materiais, né? Quantas igrejas foram consagradas, como diz, chamando casa do Senhor, depois ela se fechou e mais para frente se tornou até boteco, né, bar e outras coisas, casa de shows. E um tempo atrás dizia ser uma igreja consagrada, falando do prédio, né? Porque o que consagra não é o prédio, é as pessoas que estão lá. Na Babilônia, Deus matou o rei Belsazar por beber vinho nos vasos da casa do Senhor. Mesmo fora do templo, lugares e coisas santas tinham pessoas certas para manusear, como nos casos dos levitas e sacerdotes. Então nós temos aqui um caso daquela situação de Belsazar, quando ele pega os vasos da casa do Senhor para tomar vinho em uma festa idólatra. Então o que Deus faz? Deus escreve na parede Mene, Mene, Tekel, Facim, que significa pesado, posto na balança e achado em falta. O que Deus estava fazendo? Os vasos estavam lá, não estavam sendo usados, estavam empoeirados, mas era do Senhor, porque foi consagrado. Foi tirado do templo, quando o templo foi destruído, mas foi consagrado ao Senhor. Então se foi consagrado ao Senhor, ele não poderia fazer o que ele fez. Ainda que Babilônia teve acesso a pegar esses vasos e colocá-los lá na Babilônia, quando ele foi profanar esses vasos, Deus o cobrou. Por que Deus cobrou? Porque aqueles objetos eram consagrados. Então essa era a visão que existia no Velho Testamento, o que é diferente no Novo Testamento hoje, né? Hoje no Novo Testamento nós caímos naquela posição em que Moisés estava lá no deserto. O lugar que tu pisa é Terra Santa. Por quê? Porque Moisés estava lá. Antes de Moisés estar lá, não era Terra Santa. Então quando Moisés chegou lá, a glória de Deus desce sobre a sarça, aí eu posso dizer, ali é um lugar santo porque a presença de Deus chegou ali. Mas por que a presença de Deus chegou ali? Porque lá estava um servo de Deus.
Deus não ia aparecer no deserto se não tivesse ninguém lá. Então é importante ter essa visão. E hoje a igreja é assim, aonde você pisar, a planta dos teus pés, aonde você estiver, você é uma pessoa santa, então aquele lugar, naquele momento, se torna santo por sua causa, não por causa do local, né? Hoje existe uma certa idolatria de pessoas que vão a Israel e fica querendo andar na Via Sacra, onde Jesus passou, fica preocupando em, né, olhar túmulo de Jesus, trazendo água, trazendo um monte de coisa de lá, terra do Monte das Oliveiras, isso tudo é idolatria, né? Trazer água da gruta de Jesus, graveto, que nem existe, eles arrumam graveto da cruz de Jesus e levam para as igrejas, vendem isso aí como isso aí, de certa forma, as indulgências, né? Levam para dentro da igreja e as pessoas compram aquilo como se fosse coisa santa. Isso é idolatria. Objetos não pode fazer nada por ninguém, que faz é o Espírito Santo. Então, quando eu começo a colocar a minha fé nessas coisas, eu caio na idolatria. Então, isso é muito perigoso. Consagração. Havia cerimônias para consagrar as coisas, pessoas, inclusive a unção com óleo. O verbo consagrar é o mesmo verbo usado para santificar. O termo grego é kadosh, que significa sagrado. Quando você lê lá em Isaías capítulo 6, fala assim, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Na verdade, no original aparece a palavra sagrado, sagrado, sagrado é ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, foi consagrado, né? Sagrado, sagrado ao Senhor dos Exércitos. Então, a palavra sagrado é a mesma palavra santo que é traduzida para o nosso português a partir da Septuaginta, né? No grego aparece a palavra Septuaginta, a palavra hagios, que significa também santo, né? Que é uma tradução do sagrado. Então lá em Isaías está assim, sagrado, sagrado, sagrado é o Senhor dos Exércitos. A palavra na Septuaginta é hagios, 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 né? Hagios, 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 curios, Senhor, né, dos Exércitos. Então é importante saber isso aí. Para efeito de estudo, né, os originais da palavra sagrado, tanto no hebraico quanto no grego. Existem outras palavras que se derivam delas, mas não vamos entrar em detalhe aqui, porque não é o nosso foco aqui. Santificação no Novo Testamento. É uma atuação conjunta da Trindade, agindo no homem, revelando a natureza de Deus, o caráter de Cristo e a ética do Espírito Santo. Não há como no Velho Testamento o ritual cerimonial, não existe cerimônia, né? Ela é obra produzida diretamente pelo Espírito Santo no homem através da graça de Deus. Começa na regeneração e justificação do pecador. Então, é importante a gente observar isso aqui. No Velho Testamento existia todo um ritual, até mesmo o sacerdote tinha que passar por todo um processo para ser consagrado. No Novo Testamento, os processos são mais simbólicos, porque quem consagra diretamente o envolvimento da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo que consagra. Quando Paulo foi chamado, o que Jesus fala? Este é vaso escolhido para mim para levar o Evangelho. Então Deus já separou ele, ou seja, nós podemos dizer assim, este vaso eu sagrei ele, consagrei, né, o santifiquei para levar o Evangelho aos gentios. Então era dessa maneira que funcionava. A igreja depois só aprovava. Quando eles foram enviados para a missão, a igreja orou, impôs as mãos sobre eles e enviou. Mas a santidade veio, o sagrado para ele veio antes, né? Santificação aplica ao crente. A santificação, algo que nos une a Cristo e aos santos da igreja, cujo cabeça é Cristo. Ela nos identifica com o reino dos céus, nossa futura morada eterna. Então, assim, ela nos une à igreja, mas também nos une a Cristo, né? A igreja é o corpo, né? Então não tem como eu procurar ser santo se eu não estiver inserido no meio dos santos. Eu preciso então estar, não fazendo como no caso dos monastérios que nós falamos agora há pouco, mas eu preciso estar em comunhão com a igreja. Lembra lá do versículo? Seguir a paz com todo e a santificação. A paz é com todo e santificação. Então uma coisa vem antes da outra. Primeiro paz, né? Não adianta eu querer ser santo se eu não tenho paz com o meu próximo. Isso não é santidade, isso é fanatismo. E ela nos identifica com o reino dos céus, nossa futura morada. Então por que eu preciso ser santo? Porque para onde a gente vai é o lugar santo, onde Deus é santo, onde tudo é santo. Então lá o profano não entra. Na posição do santo, precisamos cada dia mais nos santificar. Nós vamos falar sobre isso, santificação progressiva. É essa luz que Cristo falou em todo o seu ministério terreno, sobre ser a luz em meio às trevas, né? A luz do justo vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito, né? A luz da aurora. A luz do justo é como a luz da aurora. Então nós temos aqui frutos do Espírito, frutos e dom do Espírito e a santificação. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque eu quero fazer aqui uma separação para nós entendermos um pouquinho como que funciona esse processo, né?
porque às vezes a gente mistura. Já falei, inclusive, na lição de adultos, eu falei um pouco sobre isso, sobre avivamento. As pessoas misturam um pouco as coisas. São de uma mesma origem, mas com funções diferentes na vida do cristão. Ou seja, tanto os frutos do Espírito quanto os dons espirituais vêm da mesma fonte, que é o Espírito Santo. Mas cada um deles tem uma função na vida da igreja. E nós vamos ver isso aqui agora. Enquanto o fruto revela a nossa santificação, ele nos identifica com a igreja triunfante. O fruto, então, ele nos identifica como, revela a nossa santificação e nos identifica como uma igreja triunfante. Os dons revelam o poder para o serviço e nos identifica com a igreja operante ou militante. Então, tá vendo a diferença? Enquanto o fruto te mostra uma igreja que vence de triunfar, santificado, a outra mostra serviço. Então, são coisas relacionadas. Qual o problema que nós temos visto hoje? As pessoas têm mais medido santidade das pessoas pelos dons. E, na verdade, a santidade é medida pelo fruto. Então, você sabe que você é santo, não é pelo tanto que você fala em línguas, não é pelo tanto que você ora, e não é pelo tanto que você jejum, é pelo tanto que você tem o fruto do Espírito, que lá em Gálatas, né, 5:22, nós temos lá o domínio próprio, amor, né, temperança. São isso aí que mostra se você realmente é santo. Aqui mostra quem você é, aqui mostra o que você pode fazer. Para Deus não é o que você pode fazer, é o que você é, que é mais importante. Mas ambos estão relacionados porque vêm de uma mesma fonte. Então, para que eu preciso do dom espiritual? Para eu ser mais santo? Não. Para fazer a obra de Deus. Para ser mais santo, eu preciso do fruto. O fruto é que santifica. 3 aspectos da santificação. Agora vamos falar sobre isso aqui, sobre essa questão dos 3 aspectos. Primeiro, ela é vontade graciosa de Deus, é vontade de Deus, Ele mesmo nos dá essa ordem, né, ser de santo, porque eu sou santo, né? Então é a vontade da graça de Deus. É uma transformação concreta do caráter, lembra que eu falei do fruto? Caráter. Isto é santificação. Então, quantas vezes nós já vimos muitas pessoas que profetizam, falam em língua estranha, mas quando vai ser pesado o caráter, não passam no teste. São pessoas que não têm compromisso, né? Não tem compromisso com a vida social, muitas vezes até mau caráter, mas chega na igreja, abre o coração e recebe lá, né, alguns casos, não fazemos julgamento, mas dizem ser recheio do Espírito Santo, mas não suporta o caráter. No primeiro confronto que ele tiver, muitos deles até saem da igreja. Quem não conhece alguns que já fizeram isso, foram muito usados, né, pelo Espírito, né, dons espirituais, mas hoje está no mundo. Por quê? Porque na hora que foi pesar o caráter, que a santificação não passou, né, e produz um viver santo. Então, é vontade graciosa de Deus, uma transformação concreta do caráter e produz um viver santo. Então, esses são os 3 aspectos da santificação. Eu preciso começar. Eu entendo que é vontade de Deus transformar meu caráter para que eu produza um viver santo. Então, é nessa ordem. Vamos dar um pouquinho aqui. Agora, voltando um pouquinho aqui, como nós falamos sobre o Santo Agostinho, que ele foi o primeiro a trazer uma definição sobre santificação, mas não separou santificação de justificação, vamos supor, quem sabe o aluno na classe, né, pergunta qual é a diferença. Eu trouxe aqui para você entender qual é a diferença que existe entre ambas as posições, justificação e santificação. Então vamos para a justificação. Na justificação, a primeira coisa o primeiro ponto ali é uma posição legal, ou seja, Deus nos deu esse privilégio, não é direito, não é mérito, melhor dizendo, mas é um direito que Deus nos deu, então uma posição legal, é a posição que eu estou diante de Deus, como justo. Na santificação é a condição eterna, é aquela que ela é progressiva, mas ela que vai alcançar o céu. Então a condição aqui é diferente de posição lá. Aqui é a minha condição, lá a minha posição. A justificação é de uma vez por todas. Então, foi justificado, sendo justificado, não há mais, né, como você regredir, né? Então, foi justificado porque perdoar os seus pecados, né, e apagar. Aí você fala assim, Marcelo, mas o cara foi justificado e ele desviou e voltou no pecado, né? A justificação continua sendo a mesma, porque quando ele volta, Deus só perdoa os pecados, porque os pecados são apagados a cada dia que eu me arrependo, porque senão eu teria que dizer que a pessoa viveria justo eternamente. Não é isso que eu estou dizendo, é posição. Agora, na santificação, para que ela continue de uma vez por todas, eu preciso continuar por toda a vida, né, me santificando. Obra inteiramente de Deus, nessa que nós cooperamos, que é importante. A justificação, ela é inteiramente de Deus. Deus é que justifica, não há mérito algum. Eu não faço nada para merecer. Deus é que trabalha essa justificação em mim. A única coisa que eu preciso fazer é abrir meu coração e deixar Ele trabalhar. No caso da santificação, eu já preciso cooperar. Como?
produzindo, vigiando para que eu não perca esse progresso, né? Que nós falamos que a santificação é progressiva, então eu não posso perder esse foco, tem que estar continuando vigiando para que eu não venha cair. A justificação ela é perfeita nessa vida. Como assim? Porque a justificação de Deus é perfeita, ela não é falha. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, fulano foi justificado, aceitou Jesus, está escondendo atrás da Bíblia. É lá que tem que esconder mesmo, atrás da Bíblia, porque ela é que justifica. Então ela é perfeita, né? A santificação não é perfeita nesta vida. Por quê? Porque se ela fosse perfeita, eu não precisaria continuar buscando. Então a santificação ela é progressiva, ela não é perfeita nessa vida. Então eu sou santo, mas não sou perfeito. É o que nós estudamos lá de John Wesley. Santidade e perfeccionismo são coisas diferentes. Ela não é perfeita. Então quando eu falo que eu sou santo, eu não estou dizendo que eu não sou pecador. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu estou dizendo que eu sou uma pessoa separada do pecado. E quando o pecado acontece na minha vida, é um acidente. Diferente de quem é profano, porque ele comete pecado e ainda se gaba de cometer pecado, né? E tem cristão que faz isso também, que ele peca e acha que Deus vai perdoar o tempo todo, então ele não está nem aí, ele tá se rindo do pecado, mas é perigoso, né? A mesma em todos os cristãos, a justificação é a mesma em todos os cristãos, mas aqui ela é maior em alguns do que outros. Por quê? Porque de acordo com você vai crescendo, existem pessoas que são mais santas do que outras. Por quê? Porque a santificação é igual para todo mundo, mas tem aquele que vai progredir mais, vai correr atrás, né? Então ele vai alcançar, por exemplo, por que eu falo que ela é maior do que todos? Porque aqueles que morreram santos, eles estão no estágio final da santificação, nós ainda estamos no progresso, então eles são mais santos do que nós. Quem está no céu, morreu em Cristo, é muito mais santo do que nós, por isso que ela é maior em alguns e menor em nós, porque nós ainda estamos lutando para manter, eles conseguiram alcançar essa vitória já, né? 3 estágios da santificação. Aí nós estamos agora, nossa lição, ela trabalha um pouco sobre essa visão aqui. Romanos fala, nós temos aqui Romanos e também Filipenses. Quais são os 3 estágios? Primeiro é posicional. Qual é a posição? Primeiro, quando eu aceito a Cristo e Deus me santifica, Ele me livra da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a minha posição de santo e também a posição de justificado. Lembra lá no início nós falamos? É a minha posição de santo e também justificado. Então assim, é a minha condição de santo, porque não há condenação mais para mim. Eu fui liberto da condenação. Ela é progressiva porque livre do poder do pecado. Enquanto lá ela livra da condenação, a condenação que estava sobre nós, aquela livra do poder. Lá em Romanos diz que o pecado não terá domínio sobre vós, né? Porque o Espírito Santo habita em você. Então quando o pecado acontece na sua vida, é porque você permitiu, porque ele não te domina mais. Lá ele dominava. Antes de você aceitar a Cristo, ele dominava. Aqui ele não domina mais, porque você tem o Espírito Santo. Então se ele acontecer na sua vida, é porque você deixou de vigiar, porque ele não tem poder mais sobre a sua vida. Está lá bem escrito, o pecado não terá domínio sobre vós, né? Então por isso que na nossa vida, quando ele acontece, é fraqueza ou acidente. E a final, que é livre do corpo de pecado. Por quê? Porque aí sim eu alcançou o estágio final da santificação. Então nós temos livre da condenação do pecado, livre do poder do pecado e livre do corpo de pecado. Nós temos livre no futuro, né? Nós temos livre no passado, livre no presente e livre no futuro, né? Nós temos passado, presente e futuro. No passado fomos livres da condenação, no presente do poder e no final do corpo de pecado, onde não seremos mais atingidos pela nossa natureza pecaminosa, né? Ética do Espírito Santo. A ética do Espírito Santo se encontra em toda a Bíblia. Jesus, em sua oração sacerdotal, pede ao Pai para santificar na verdade da palavra de Deus. E é na palavra de Deus que encontramos todos os princípios estabelecidos pelo Pai para vivermos uma vida de santificação. Ser santo não nos separa das pessoas e sim do pecado. Não precisamos nos isolar e viver uma vida monástica, como falando de monastérios, para ser santo. Na verdade, isso é o oposto do que Deus quer para nós enquanto santos aqui na Terra. Então, são 2 verdades importantes. Primeiro, nós temos aqui que é uma ética do Espírito Santo e conseguiremos só através da palavra, santificação na palavra. Jesus santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E também a santificação não nos tira do convívio do mundo. Na oração sacerdotal de Jesus, ele fala, peço que o livres do mal, mas não os tire do mundo, porque do mundo são. E Jesus, sendo o homem mais santo que andou nessa terra, ele estava constantemente no meio de pecadores, a ponto de até ser criticado por isso. Então, o fato de você estar no meio de pecadores não te faz um pecador. Pode te fazer, no meio dos pecadores,
como se fosse uma luz em meio às trevas. O que eu não posso é comungar com o pecado, o que eu não posso é estar relacionando com o pecado, mas eu, no meio dos pecadores, é onde eu vou brilhar muito mais. Dentro da igreja, não há tanta necessidade de brilho, porque são muitas luzes juntas, né? Uma igreja com várias lâmpadas, se você apagar uma não faz diferença alguma, mas num breu, numas trevas, né? Muito longe, se apagar uma luz faz uma diferença muito grande, né? E você consegue ver uma luz muito longe, se não tiver outra luz por perto, for tudo escuro, uma pequena fagulha você consegue enxergar muito longe. Então, é interessante, não nos separa das pessoas, mas nos separa de Deus. Nos separa do comportamento das pessoas, mas não das pessoas. E tem gente que quanto mais santo ele entra para dentro da igreja e começa a isolar até os amigos, né? Ah, eu não posso ter mais amigo que bebe, que fuma, não posso ter mais amigos que são profanos. A Bíblia não manda você fazer isso, muito pelo contrário, manda você estar junto com essas pessoas para ajudá-los. Né? Eu preciso estar próximo das pessoas, eu preciso amar as pessoas, não porque ela é da minha religião, mas porque ela precisa do amor de Deus. Então, como que ela vai saber se ela está errada, se eu que sou a luz, que tenho que pregar para ela, eu estou me afastando dela? É isso que Jesus fazia, ele comia com pecadores, ele estava sempre envolto de prostitutas, né? De pessoas rejeitadas pela sociedade, os fariseus de longe com aquela santidade falsa e fanática, veste de santo, mas o verdadeiro santo estava lá no meio dos pecadores. Então a gente precisa ter isso em mente. O verdadeiro santo não está no meio dos santos, pode estar lá no meio dos pecadores, porque é lá que você vai trazer a sua luz. Então santificação não é ser separado dos homens, é ser separado do pecado para Deus, né? A nossa conclusão, nesta lição aprendemos que a santificação não é justificação e também não é perfeição, mas o efeito de quem é separado. Aprendemos os estágios da santificação. Ser santo não é algo impossível, quando entendo que é ser separado e não perfeito. Como tentou ensinar John Wesley, a santificação é aquilo que nos identifica com Deus, cuja a essência da glória é a santidade. Então, nós precisamos entender que a santificação ela é algo que nos une com Deus, porque a essência da glória de Deus é a santidade, né? Lá no céu tudo é santo, essa santa reflete a glória de Deus. E se você quiser receber a glória de Deus, você precisa se identificar com aquele que é mais santo do que todos nós, né? Que é o próprio Deus, né? E no céu tudo é santo. E para onde a gente vai é lugar de santos, profano não entra, pecado não entra, só entra aqueles que estiver lavado no sangue do Cordeiro. Então precisamos cada dia trabalhar para que essa santificação venha a ser progressiva em nossa vida e nunca recuarmos na presença de Deus, porque nós sabemos que um dia nós estaremos com o Senhor e alcançaremos o estágio final da nossa santificação. Está aí então mais uma lição, e nos próximos trimestres, né, nas próximas aulas, estaremos comentando mais detalhado sobre alguns pontos relacionados, santificação e pecado, e muitos outros temas serão tratados. Continue conosco para você não perder nenhuma lição. No mais, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui mais uma vez com vocês, sabendo que agora esse vai ser o segundo vídeo. Já lançamos um sobre a lição de adulto, agora a lição de jovens, então são 2 vídeos para você estar visualizando e estar estudando, tirando suas dúvidas, falando sobre avivamento no primeiro e santificação no segundo, para que você esteja nos ajudando, divulgando, dando seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você conhece, né? E nos ajude, também pode fazer as perguntas nos comentários e aí a gente vai estar respondendo. E no mais, eu quero agradecer a todos, fique com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.